O silêncio que preenchia a antiga casa da família após o funeral do meu avô não era a paz que se espera após uma vida longa, mas sim um peso denso e sufocante, carregado de segredos que o tempo não conseguiu enterrar. O herói da cidade, o capitão condecorado cujas histórias de bravura nas frentes de batalha inspiraram gerações, partira levando consigo a chave de muitas portas fechadas. Eu, como o neto e único herdeiro interessado nos vestígios daquele homem reservado, decidi que era hora de enfrentar o porão. O ambiente era muito úmido e cheirava a madeira velha e poeira acumulada por décadas de esquecimento voluntário. Enquanto movia algumas tábuas soltas em um canto escuro, sob o pretexto de organizar os pertences, meus dedos tocaram o metal frio e rígido de uma caixa pesada. Era uma urna de ferro, selada, e que parecia ter sido escondida para nunca mais ser aberta. A reputação do meu avô era impecável, um monumento de patriotismo e coragem. Contudo, ao forçar a tampa daquela caixa, a imagem do herói inabalável começou a fragmentar-se diante dos meus olhos. Dentro do recipiente, não encontrei registros de vitórias militares ou louros de guerra convencionais. O que vi foi perturbador. Maços de cartas amarrados com fios de seda desgastados, cujos remetentes eram escritos em um idioma estrangeiro. Eram cartas de um soldado inimigo, enviadas do coração do comando adversário durante o conflito europeu. No meio desses papéis, algo ainda mais chocante repousava: uma medalha de honra alemã, uma distinção que meu avô jamais deveria possuir, muito menos guardar com tal zelo. E aquele objeto representava tudo o que ele deveria ter combatido com fúria absoluta, e sua presença ali, no seio da nossa família, era um estigma silencioso que gritava traição ou algo muito mais complexo. Com as mãos trêmulas pela adrenalina e pelo medo, desvendei um fragmento de uma dessas cartas, datada do rigoroso inverno de 1944. O papel estava quebradiço, mas a caligrafia era firme. A leitura revelou um pacto secreto, firmado em uma noite, onde a neve caía tão pesada que as linhas de frente simplesmente desapareceram sob o branco quase absoluto. Nesta madrugada de gelo, deixamos de ser inimigos por necessidade da alma, dizia o texto traduzido. O documento sugeria uma trégua não autorizada e perigosa entre meu avô e o soldado inimigo, um oficial que deveria ser seu alvo mortal. Como eles haviam decidido ignorar as ordens de seus superiores em troca de um objetivo comum que a carta não nomeava explicitamente, mas que transparecia em cada linha de urgência e respeito mútuo. A dúvida começou a corroer minha mente como veneno. Se a glória da nossa família foi construída sobre uma mentira, o que isso dizia sobre o homem que eu idolatrei? O conflito interno me consumia. Seria ele um herói visionário ou alguém que traiu seus próprios companheiros em uma noite de fraqueza moral? Eu olhava para os retratos oficiais dele na parede e não conseguia mais reconhecer o olhar severo daquele militar. Antes de continuarmos a desvendar este mistério que desafia a história e o que realmente aconteceu, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo esta jornada. Eu precisava de respostas. Mas o que o porão me entregava eram apenas peças de um quebra-cabeça que eu talvez não devesse montar sozinho. Ao alcançar o fundo da caixa, meus dedos tocaram uma fotografia escondida sob um fundo falso de feltro. Era uma imagem em preto e branco, levemente desfocada e manchada pelo tempo. Nela, meu avô não estava em posição de combate, mas sorria com uma ternura humana que eu nunca vira em sua face. Ao seu lado, com o braço apoiado em seu ombro como um velho amigo, estava o oficial inimigo. Ambos estavam cobertos de lama e fuligem, exaustos, mas unidos por algo poderoso. Entre eles, seguravam com as 4 mãos um objeto volumoso, embrulhado em panos que outrora foram brancos, mas que agora estavam profundamente encharçados de um sangue seco e escuro. Aquele embrulho era o segredo central daquela aliança.
e o motivo pelo qual o silêncio durara tanto tempo. O mistério estava apenas começando a sangrar através das décadas, revelando que a guerra tinha faces que a história oficial jamais ousou registrar plenamente. Aquelas manchas de sangue na fotografia pareciam pulsar em minha mente, exigindo uma explicação que os livros de história se recusavam a dar. Com o coração acelerado e a caixa de metal pesando em minha mochila como um segredo vivo, viajei até o local exato onde as coordenadas das cartas apontavam. Uma floresta remota e densa, cujas árvores guardavam as cicatrizes de um inverno que nunca terminou. O ar ali era impregnado por uma umidade gelada que parecia penetrar nos ossos, a mesma que meu avô descrevera em seus escritos mais sombrios de 1944. Ao caminhar entre os troncos cobertos de líquen, e percebi que a geografia da dor ainda estava escrita no solo. As ondulações das antigas trincheiras e o metal retorcido de velhos projéteis emergiam da terra como ossos de um gigante esquecido entre as árvores seculares que guardavam o silêncio. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio medo e a batida frenética do meu peito. Em uma vila próxima, encontrei-me com o historiador local, um homem chamado Klaus, cujos olhos pareciam ter visto séculos de sofrimento acumulado. Ele me recebeu em um escritório repleto de mapas mofados e relatórios desbotados. Quando mencionei o nome de meu avô e a unidade desaparecida, o rosto do homem empalideceu subitamente. Ele me conduziu até um arquivo restrito e revelou que os registros oficiais daquela época continham lacunas propositais. Uma unidade inteira de civis, e a maioria crianças e mulheres refugiadas, havia simplesmente desaparecido ali durante a ofensiva alemã. Oficialmente, meu avô foi o único sobrevivente oficial, condecorado por uma bravura que agora parecia uma máscara para algo muito mais complexo e sombrio. O historiador entregou-me a cópia de um diário oculto, escrito por um vigia que presenciara o impensável naquela noite de neve rigorosa. Klaus apertou meu braço antes de eu sair, com um olhar de aviso, como se soubesse do perigo iminente que eu estava despertando. A leitura daquelas páginas amareladas mudou tudo o que eu acreditava sobre o heroísmo. A revelação da traição humanitária era avassaladora. Meu avô não havia subjugado o soldado inimigo em combate mortal. Ele havia baixado o fuzil diante dele com mãos trêmulas que mal conseguiam segurar a arma. E em meio ao caos e à neve vermelha, os dois homens haviam encontrado um comboio de órfãos refugiados, abandonados à própria sorte, em uma zona de extermínio total. O pacto secreto entre eles não era para vencer a guerra, mas para derrotar a morte. O objeto embrulhado em panos ensanguentados na foto era, na verdade, uma criança ferida que eles cuidaram juntos dentro de uma caverna escondida, enquanto suas próprias nações se destruíam do lado de fora. A medalha alemã fora um presente de gratidão desesperada, um símbolo de que a humanidade sobrevivera à ideologia. Havia um peso insuportável naquela escolha. Meu avô viveu o resto de seus dias equilibrando a tensão entre o dever militar e a moral humana de proteger os inocentes sob fogo cruzado. No entanto, o diário revelava um detalhe ainda mais sinistro. O antigo superior do meu avô, um homem que se tornara uma figura pública influente, havia ordenado pessoalmente o massacre dos civis. A ordem era não deixar testemunhas para garantir um avanço limpo e rápido das tropas. A traição heróica do meu avô consistiu em desobedecer a essa ordem genocida, arriscando tudo para esconder os órfãos. Ele preferiu ser visto como o último sobrevivente de uma tragédia do que o carrasco de uma infância inteira. Enquanto eu processava essa verdade brutal, sentado na periferia da floresta sob a luz mortiça do entardecer, percebi que o perigo não era apenas uma memória. O antigo superior, ainda vivo, tinha interesses letais em manter esse segredo enterrado. O neto que eu me tornara estava agora caminhando sobre um campo minado de segredos de Estado.
Um barulho seco de galhos quebrados ecoou às minhas costas, e uma sombra longa se projetou sobre os papéis em minhas mãos. Cada passo na neve fofa soava como um trovão naquele isolamento mortal. Alguém estava me seguindo. A floresta transformou-se em uma armadilha. Eu podia sentir o olhar gélido de quem não permitiria que a verdade sobre o massacre viesse à tona, e a busca pela redenção do meu avô. Agora era uma luta pela minha sobrevivência. O passado não estava apenas me assombrando, ele estava tentando me silenciar definitivamente. O silêncio da floresta foi subitamente quebrado pelo estalar metálico de uma trava de segurança. Eu não precisei me virar para saber quem estava ali. A voz que emergiu das sombras era gélida, polida pelo exercício contínuo do poder e por décadas de autoridade incontestada. Era o antigo superior, o homem que as fotos oficiais retratavam como um estrategista brilhante, mas que o diário revelava como um carrasco sem misericórdia. Ele estava envelhecido, envolto em um sobretudo de lã caro, que parecia deslocado naquele cenário de lama e memórias sangrentas, mas o cano da arma em sua mão não tremia. Ele me disse que a história é escrita pelos vencedores e que remexer no passado era um erro fatal. Segundo sua lógica, o extermínio planejado daqueles órfãos fora apenas um mal necessário para a vitória, e a traição humanitária do meu avô quase arruinara tudo. Ele exigiu a caixa de metal, prometendo que a honra da minha família permaneceria intacta se eu apenas entregasse as provas e partisse. No entanto, eu não via mais um herói nacional, mas sim uma figura patética, assustada com a luz da verdade. Eu o confrontei com a força de quem não tinha mais nada a perder. Falei sobre a fotografia, sobre o pacto com o soldado inimigo e sobre a decência que meu avô manteve quando todos ao redor se tornaram monstros sob o pretexto do dever. A tensão era palpável, um duelo entre o peso de medalhas vazias e a verdade crua que eu carregava. Ele percebeu que eu não recuaria. Talvez por covardia ou pelo peso da idade, ele não disparou. Recuou para a penumbra de seu carro, deixando um aviso final de que o mundo não estava pronto para aquela versão dos fatos. Mas eu estava. Dias depois, seguindo uma pista nas cartas, cheguei a uma pequena residência isolada no interior da França. Lá, encontrei um homem de olhar sereno e mãos calejadas pelo tempo. Ele era o sobrevivente, um daqueles órfãos que meu avô e o soldado inimigo protegeram na caverna gelada em 1944. Ao ver a fotografia e a medalha, seus olhos se encheram de lágrimas guardadas por uma vida inteira. Ele me contou como os dois soldados de exércitos rivais dividiram o último pão para alimentar as crianças, como cantaram para abafar o som das explosões, e como meu avô o carregou nos braços através da neve profunda. Para aquele homem, meu avô não era um veterano ou um traidor. Ele era simplesmente a razão pela qual sua linhagem continuava viva. Naquele momento, o clímax emocional me atingiu como um golpe. Compreendi a magnitude da escolha do meu avô. Ele enfrentou o dilema mais terrível que um ser humano pode suportar: ser rotulado como traidor pela história, ou carregar o peso de ser um assassino de inocentes para sua consciência. Ele escolheu a desonra pública para preservar sua alma. Aceitou o silêncio e o estigma para que aquelas crianças tivessem um futuro. A glória oficial que ele exibia era apenas uma máscara necessária para que o segredo daquela bondade proibida não fosse destruído pelos mesmos homens que tentaram me silenciar. Com a confirmação do sobrevivente e o diário em mãos, minha decisão foi inevitável. Eu não podia permitir que a memória dele continuasse sendo uma mentira conveniente. Decidi publicar cada documento e relato, quebrando o pacto de silêncio de décadas. A repercussão foi um terremoto social. Houve tentativas de desmentir os fatos e ameaças constantes de quem preferia o mito à realidade. No entanto, a verdade possui uma ressonância que nenhum superior influente consegue abafar para sempre. Eventualmente, a justiça histórica prevaleceu.
O nome do meu avô foi limpo nos registros oficiais, não mais como o soldado obediente da propaganda, mas como um homem que desafiou a barbárie da guerra pela vida. Ele se tornou um símbolo de resistência humanitária, provando que mesmo no epicentro do ódio, a compaixão pode florescer. Ao visitar seu túmulo agora, não sinto mais dúvida, sinto apenas orgulho. Aprendi que nos mistérios da guerra, as vitórias mais grandiosas não são conquistadas com rifles, mas com atos de humanidade que o tempo jamais conseguirá apagar da alma do mundo.